Acertado com o Flamengo, Jorge Carrascal, do Dinamo de Moscou da Rússia, já tem uma semana que não comparece aos treinamentos do clube russo. O Flamengo aguarda o final, do Mundial de Clubes para poder sacramentar de uma vez por todas a chegada de Carrascal no Mengão Queridão. Vou falar sobre isso aqui com vocês. Falar também sobre o Wesley. 4 gigantes europeus estão na briga pela contratação de Wesley. O Flamengo espera vender o jogador, valor mínimo para vender 30 milhões de euros. Eu vou trazer aqui quais são esses gigantes que estão de olho em Wesley. Tem muita coisa boa aqui para trazer para vocês nesse vídeo. Vamos falar sobre Richard Rios, 3 clubes europeus de olho no garoto. E eu vou falar uma coisa, o Flamengo tem grana para receber essa possível venda. Rodrigo Caio é cotado para assumir a equipe sub-20 do Mengão Queridão. Além dele, o Márcio Torres também é avaliado. Eu vou falar sobre a situação. Se falando sub-20, eu falei sobre isso, esse negócio de motivos pessoais do Nuno Campos pedir desligamento do Flamengo. Neneca, não foi nada disso. Ele já acertou com outro clube, já está a caminho de uma nova equipe. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Deixou o Flamengo, largou o Zé Boto, essa é a verdade. Zé Boto demitiu o Kleber dos Santos, contratou ele e agora ele vazou. Nada de motivos pessoais. Falar sobre técnico, o Flamengo também já conversa com Felipe Luiz para renovar o contrato do nosso mister Felipe Luiz, que hoje tem mais uma missão importante pela frente. Flamengo e Los Angeles dos Estados Unidos. Vou trazer todos os detalhes para você. E esse jogo é importante, não só pela premiação que o Flamengo pode ganhar pela vitória, mas também, Flamengo aí terminando em primeiro do grupo. Flamengo aí realmente posso dizer assim, é uma atuação sensacional do Flamengo. E vai aí terminar com uma melhor campanha do Mundial de Clubes na fase de grupos. Seria sensacional. Felipe Luiz abriu o jogo sobre a situação de Gonzalo Plata e falou aí sobre sua polivalência. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Não perde nada, temos muita coisa boa. Zico mandou a real aí para os europeus. Fica pedindo, falando aí desculpinhas, porque perde, tá com desculpa, é calor, é isso, é final de temporada. E a gente já jogou e não reclamamos de nada. Mauro César Pereira detona o Palmeiras no Mundial de Clubes, classifica como o pior clube do Mundial de Clubes. E o atacante do Chelsea, que foi aí suspenso pela FIFA por 2 jogos com entrada em Ayrton Lucas. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre a suspensão de Nicolas Jackson, atacante do Chelsea da Inglaterra. No jogo contra o Flamengo, ele deu uma entrada ali maldosa em Ayrton Lucas e a FIFA aplicou uma punição de 2 jogos no atacante do time inglês. Com isso, o Chelsea, que ainda não está classificado para as oitavas de finais, vai jogar hoje no mesmo horário que o Flamengo joga com o Los Angeles. O Chelsea joga com o Esperance. O Esperance tem 3 pontos, o Chelsea tem 4. Se o Esperance vence o Chelsea está fora do Mundial. Agora, se o Chelsea vence, o Nicolas está fora do jogo de hoje. Além do jogo de hoje, está fora também de uma possível oitava de final aí pelo Chelsea. Mauro César Pereira detona o Palmeiras e classifica o Palmeiras como o pior clube do brasileiro no Mundial de Clubes. Ele falou o seguinte: o Palmeiras é o pior brasileiro no Mundial. Escapou de um vexame. A atuação do Palmeiras foi uma vergonha. Uma situação constrangedora. Realmente o Palmeiras quase fica ali fora, mas está aí nas oitavas e vai enfrentar o Botafogo. O que você achou das palavras de Mauro César Pereira sobre o Palmeiras? Será que o Palmeiras realmente é o pior brasileiro no Mundial? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O Galinho Zico é brabo, filhão. Mandou a real para os europeus. Olha só o que o Zico falou. Tem existido uma supervalorização do futebol europeu. É preciso dar um basta nisso. Eles não são donos. Eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nas adversidades.
quando tem alguma coisa de diferente, o calor, o fim da temporada, isso tudo a gente fazia e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpas quando perde. O Galinho Zico mandou aí, hein? Tá certo, é isso mesmo, gente. Estão sentindo na pele, Zico. Sentindo na pele a força do futebol sul-americano, a força do futebol europeu. Gonzalo Plata deve começar hoje no banco de reservas e Felipe Luiz, em entrevista, ele falou sobre a polivalência do atacante equatoriano, a importância de Gonzalo Plata no elenco do mais querido Brasil, e falou o seguinte: Plata é um jogador importantíssimo para nós. Ele é tão bom que pode jogar em todas as posições do ataque. Estamos contentes com o seu rendimento. Acredito que a sua melhor posição seria por dentro, onde se sente mais confortável como meia ponta, anterior que joga entre as linhas. Mas ele tem condições de fazer todas as funções ofensivas. Disse aí Felipe Luiz sobre o Gonzalo Plata, que hoje deve começar no banco de reservas. Felipe Luiz hoje tem aí confronto bacana, nosso Mengão queridão pela frente. Terceira rodada e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando que o Flamengo vencendo vai embolsar mais 2 milhões de reais, um total de 11, né, 2 milhões de dólares. Perdão, 11 milhões de reais na cotação atual. E esse jogo de hoje é tão importante, não só pelo prêmio que a FIFA paga pela vitória na fase de grupos, mas também, né, pela campanha. Flamengo terminando hoje, o Flamengo pode terminar com a melhor campanha entre todas as equipes aí no Mundial de Clubes. Lembrando que, né, tanto o Flamengo quanto o Bayern de Munique, Juventus, Manchester City, né, estão aí, pode dizer assim, com 6 pontos, que ainda faltam jogar a última rodada. Mas dependendo aí do desempenho, quantos gols marcar, tudo e muito mais, o Flamengo pode sair realmente com a melhor campanha na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Felipe Luiz, inclusive, pode entrar ali com Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo, Michael, Cebolinha e Pedro para esse jogo. A bola começa a rolar às 10 horas, horário de Brasília. Lembrando também que o adversário do Flamengo nas oitavas de final sai no jogo de hoje à tarde. 4 horas da tarde tem Bayern de Munique e Benfica, tem Boca Juniors e Auckland City, que será aí adversário, pode aí se classificar Boca Juniors e Benfica, Boca Juniors e Bayern, Benfica e Bayern. Vamos ver qual será o adversário do Mengão queridão, beleza? Se falando no técnico Felipe Luiz, o Flamengo já trabalha pela renovação de Felipe Luiz, já tem uma conversa. A diretoria do Flamengo irá negociar uma renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz. O atual vínculo do treinador vai até o final deste ano, até dezembro. O Flamengo já deu um sinal verde para o Felipe Luiz, sim, para poder renovar o contrato com o nosso Mr. Lipe. Se falando sobre técnico, olha só, hein? Nuno Campos, rapaz, técnico deixou o sub-20 do Flamengo. Eu falei sobre isso, esse negócio de motivos pessoais aí não tá muito, essa história não tá muito bem contada não. E agora a informação que temos é que tanto ele quanto o seu auxiliar, que é o Gonzalo Cruz, que saíram do Flamengo, da categoria de base do sub-20 do Flamengo, irão trabalhar no futebol húngaro, no Zet. É isso mesmo, no Zet, né? Zet. Aí, clube da Hungria, já está fechado, então não tem esse negócio de desculpinhas aqui, motivos pessoais não. O Boto foi lá, contratou o português, mandou o Kleber dos Santos embora, e agora o português deu um pé na bunda do Boto. Essa é a realidade, essa é a realidade. E agora o Flamengo avalia Rodrigo Caio e Márcio Torres, que estão sendo avaliados para comandar a equipe sub-20 do Flamengo, no lugar do Nuno Campos, que se transferiu aí para o Zet, né? Zet. E vai, boa sorte para ele lá. O que você acha? Rodrigo Caio, novo técnico do sub-20? Felipe Luiz está aí, começou lá no sub-17, subiu para o sub-20 e hoje está no principal e fazendo história no time principal do Flamengo. Lembrando, o Rodrigo Caio, que se assumir já tem aí um compromisso importante pela frente. Além das competições que vem disputando, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem o jogo do Mundial contra o Barcelona em agosto, hein? Felipe Luiz assumiu assim, foi campeão lá, né, contra o Olympiacos no ano passado.
esse ano, Rodrigo Caio pode aí assumir a sub-20. O que você acha, torcedor? Deixa aí nos comentários a sua opinião. 3 clubes europeus estão de olho em Richard Hill do Palmeiras, Atlético Madrid, Porto e PSG. E com isso, o Flamengo está também de olho, observando de perto essa situação, porque o Flamengo ainda tem uma grana ali, uma porcentagem, não me sai da memória, é 6%, tá? É 70% do Palmeiras, 6% que pertence aí ao o Flamengo, 14% do Guarani e 10% do próprio jogador. Então o Flamengo está de olho na situação. Palmeiras aceita vender com valores acima de 30 milhões de euros e caso venda aí nessas cifras, o Flamengo terá uma boa grana. Vamos acompanhar também de perto essa situação. Agora, o Wesley, meus amigos, vamos falar sobre o Wesley porque o assédio europeu está em cima de Wesley. Eu falei para vocês, tem muita coisa nesse vídeo para falar aqui com vocês. Olha só, 4 gigantes europeus estão de olho no lateral direito Wesley, que nesse momento está aí realmente fazendo uma bela campanha também junto com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Entre esses clubes estão a Juventus, Chelsea, Inter de Milão e Manchester City. Estão de olho em Wesley. Vale lembrar que o Flamengo espera vender o jogador por cerca de 30 milhões de euros, ou seja, 189 milhões de reais na cotação atual. É claro, até o momento não chegou nenhuma proposta oficial ainda, apenas aí, na proposta que chegaram muito abaixo do que o Flamengo não pretende negociar, mas desses 4 ainda não fizeram nenhuma proposta oficial. Vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. O Flamengo já recusou, né, proposta da Juventus, já recusou do Zenit, e aí o Flamengo, claro, não aceitou porque o valor foi abaixo dos 30 milhões de euros. Então vamos ver aí, o Wesley dificilmente continua no Flamengo, tá, nação? Dificilmente o Wesley continua no Flamengo. Fechado com o Mengão queridão, vamos falar sobre Jorge Carrascal. É isso mesmo, olha a informação com exclusividade sobre Jorge Carrascal, que está fechado, acertado com o Flamengo. Jorge Carrascal está uma semana sem se apresentar aos treinos do Dinamo de Moscou da Rússia. A diretoria rubro-negra aguarda o fim da Copa do Mundo de Clubes para finalizar os trâmites burocráticos e oficializar a chegada do meia colombiano. A informação é que Carrascal não quer saber do Dinamo. Carrascal quer saber do Flamengo. Mas será que realmente isso aí é um bom comportamento? Né? Deveria estar indo nos treinos, treinar normalmente. Também não se sabe o que aconteceu lá dentro, depois dessa procura do Flamengo. O dirigente do clube russo, a semana passada, revelou que o Flamengo sim está interessado no jogador, que isso tudo vai ser resolvido, só não ia passar detalhes. Então, Carrascal, com o Flamengo está acertado verbalmente. Flamengo, eu vou falar para vocês, o Flamengo tem que partir para cima, trazer esse jogador logo, pensar 2 vezes não, vai lá, fecha logo, traz esse jogador, porque ele quer muito jogar no Flamengo. Bom, vamos seguir firme e forte com tudo aí, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.